Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos, senhores, senhoras e vocês que estão entre e além destes gêneros. Eu me chamo Lucas Cavalcante e este é o podcast Desconstruindo Muros, uma produção sobre acessibilidade na educação, sempre contando com convidados que irão expandir nossos horizontes sobre os temas abordados. Fotografia de Felipe até a altura dos ombros. Ele é um homem branco, tem cabelos pretos, curtos e aparado. A testa é larga, os olhos são castanhos e pequenos. O nariz é achatado, os lábios são finos e o queixo é arredondado. No rosto oval, nota-se a sombra de um bigode reto. Felipe sorri. Ele usa camisa preta de botões e ao fundo há uma parede cinza. Hoje, no Desconstruindo Muros, teremos Felipe Monteiro como convidado. Ele que é consultor em música, acessibilidade, acessibilidade cultural, acessibilidade web e audiodescrição. Felipe, por favor, fale um pouco sobre você e sua formação, para que assim o ouvinte possa te conhecer melhor. Muito obrigado pelo convite para participar desse podcast. Estou muito feliz, muito lisonjeado. É sempre um prazer para mim poder falar um pouco mais sobre acessibilidade, especificamente sobre audiodescrição. Mas para falar sobre a minha trajetória, eu preciso iniciar na minha infância, porque eu comecei a estudar música com 8 anos de idade. Eu sou pianista, tecladista e flautista. Eu começo os estudos com a flauta doce aos 8 anos. E aí, por influência da minha professora, que sempre me acompanhava no teclado, no piano, eu acabei me interessando pelo teclado. E aí comecei os estudos com o teclado e com 14 anos eu começo a dar aulas, também por incentivo dessa minha professora. E aí eu já comecei a dar aulas de flauta e depois, na sequência, teoria musical e assim por diante. E aí, um pouco mais para frente, a minha professora me sugeriu que eu estudasse piano para fazer o curso completo. O curso de música pelo Conservatório Brasileiro de Música, ele é semelhante ao curso regular. Então, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio, que nós chamamos de ensino técnico. Eu fiz esse curso completo antes de ingressar na universidade. Quando eu ingresso na minha primeira faculdade, eu ainda não faço música, eu fiz tecnologia em processamento de dados. Acredito que esse curso nem exista mais com esse nome, né? E por influência dos meus pais, enfim, na época a gente não tinha tanta autonomia assim para escolher. Mas logo que eu terminei essa primeira graduação, eu entrei no curso de bacharelado em piano pelo Conservatório Brasileiro de Música. Depois, na sequência, eu fiz a graduação em licenciatura em Educação Artística com habilitação em música pelo Conservatório Brasileiro de Música mesmo, no Rio de Janeiro, e concluindo as 4 graduações, eu fiz pedagogia pela Universidade Castelo Branco, em Curitiba. Eu senti a necessidade de fazer o curso de pedagogia pelo fato de que eu estava como diretor de uma escola de música da minha cidade. Eu sou da cidade de Resende, no interior do Rio de Janeiro. E aí os anos se passaram, eu continuei dando aulas particulares, sempre dando aulas particulares, mas também trabalhando em escolas de núcleo comum, como professor de musicalização infantil, trabalhando em escolas específicas, como o próprio Conservatório Brasileiro de Música, trabalhei um tempo nessa instituição. E aí a gente dá um pulo para os meus 36 anos, que é quando a minha vida mudou bastante, que é quando eu me torno uma pessoa com deficiência visual. Por conta de uma meningite, eu fiquei internado no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, por 1 ano. Então, nesse período, eu passei por várias transformações, muitas coisas aconteceram, entre elas, as sequelas de ficar sem a visão e sem o olfato. E aí, saindo do hospital, eu tive que enfrentar o meu processo de reabilitação, reconhecer esse novo mundo nessa nova perspectiva. E isso foi acontecendo aos poucos, né? Eu fui conhecendo pessoas do universo da deficiência visual através de grupos de WhatsApp. Isso foi muito importante para mim, porque logo eu conheci essas pessoas pessoalmente. Até hoje tenho contato, principalmente com grupos de pessoas que são de Goiânia. E comecei a me aproximar mais do universo da acessibilidade, frequentar seminários, congressos, eventos que falassem sobre acessibilidade, até que eu tive o meu primeiro contato com a audiodescrição,
uma amiga de Goiânia me convidou para assistir a peça O Pequeno Príncipe com esse recurso. Eu não sabia muito bem o que era, mas fiquei interessado. Eu sempre gostei de frequentar espaços culturais, equipamentos culturais, sou da música, então sempre tive envolvido com isso e me interessei. E saí de lá maravilhado. Aquilo mudou a minha vida, porque eu passei a ter uma nova perspectiva. Porque até então eu achava que eu não ia mais poder frequentar teatros, salas de concerto, galerias, cinema, enfim. E aquilo ali me mostrou uma nova possibilidade. E eu saí de lá, voltei para minha cidade, Resende, e comecei a buscar eventos que tivessem o recurso da audiodescrição, tanto no Rio quanto em São Paulo, porque Resende fica mais ou menos entre essas duas cidades. E assim eu fiz, eu frequentei muitos eventos com o recurso. E sempre comentava nos grupos, eu já participava até de grupo específico de audiodescrição, eu sempre fazia um relato do que eu tinha vivenciado, quais eram as minhas impressões em relação à audiodescrição, e as pessoas comentavam, você é consultor em audiodescrição? E eu não sabia nem o que era ser consultor em audiodescrição, e falava não. As pessoas falavam, nossa, mas você comenta de uma forma que parece que você já trabalha como consultor em audiodescrição. Aí, por conta disso, me interessei em estudar formalmente audiodescrição. O primeiro curso que eu fiz foi no Instituto Benjamin Constant. E a partir dali eu fiz o curso, já comecei a prestar consultoria e fui engrenando um curso atrás do outro. Participei de oficinas, cursos livres, cursos de extensão, até que eu cheguei na minha primeira especialização em audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará. Na sequência, eu fiz outra especialização em acessibilidade cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz alguns cursos de aperfeiçoamento. Fiz tecnologias digitais aplicadas a materiais didáticos, audiodescrição na escola e tecnologias voltadas para pessoas com deficiência visual. E aí, na sequência, eu ingressei no mestrado. Eu fiz o mestrado pela FEBEF, né, em Duque de Caxias, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, pelo Programa de Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, e eu concluí esse mestrado em 2022, e esse ano eu ingressei no doutorado em Educação no PROPED da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. A minha pesquisa no mestrado foi a audiodescrição como recurso pedagógico no desenvolvimento de musicalização infantil inclusiva em contextos formais e informais de ensino. E agora, no doutorado, eu estou desenvolvendo o projeto que é a audiodescrição em jogos musicais voltados para pessoas autistas. E qual a formação necessária para ser um profissional de audiodescrição? Para se tornar um profissional da audiodescrição, é necessário fazer cursos, como em qualquer área. Então, existem cursos livres, cursos de extensão, especialização, ou seja, existem cursos de curta, média e longa duração. O primeiro curso de audiodescrição que foi promovido, né, o curso de especialização, foi pela Universidade Federal de Juiz de Fora, entre os anos de 2014 e 2015. Depois, o segundo curso foi pela Universidade Estadual do Ceará, entre os anos de 2017 e 2018. E a partir do ano 2020, a PUC Minas passou a oferecer cursos de especialização em audiodescrição. E parece que já se encontra na terceira turma. Então, aconselho aí quem tiver interesse em estudar a audiodescrição, que procure uma dessas instituições. A Fundação CCIERJ, aqui no Rio de Janeiro, também oferece cursos de audiodescrição à distância voltada para professores da rede. E aí é um curso voltado mais para materiais didáticos. E o Instituto Benjamin Constant também oferece curso de audiodescrição pelo menos 3 vezes ao ano. Então é só procurar pelo site que vocês podem ter mais informações sobre isso. O que te inspirou então a seguir essa profissão? A minha grande motivação em trabalhar com audiodescrição foi o fato de perceber que a audiodescrição poderia me proporcionar
o acesso às informações imagéticas. Como eu disse anteriormente, quando eu fui assistir a peça O Pequeno Príncipe, ainda não tinha tido contato com o recurso, e nesse contato eu pude perceber quantas possibilidades eu teria utilizando o recurso. E eu fiquei tão impressionado, tão encantado com essa possibilidade, que eu resolvi me aprofundar e estudar sobre o recurso, e me apaixonei. Depois que eu comecei a entender como que era a dinâmica de trabalho, quem eram os atores, né? Porque a gente trabalha basicamente com 3 profissionais: o roteirista, o consultor e o narrador. O roteirista é o profissional que vai, vamos dizer assim, ter o primeiro contato com a imagem. E a partir daí ele vai iniciar o processo de tradução, porque a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional e informacional, né? É uma tecnologia assistiva também que está inserida no escopo da tradução. Nós chamamos a audiodescrição de tradução intersemiótica, porque nós podemos converter informações visuais, né, do signo visual para o signo verbal. Então, o roteirista é esse profissional que vai elencar os principais elementos, as principais informações que serão traduzidas. Porque nós sabemos que a audiodescrição ela não vai substituir a visão. Ela é um recurso de acessibilidade que vai possibilitar que esse usuário ele tenha acesso às informações imagéticas daquela obra. Então, esse roteirista ele precisa elencar os principais elementos que ele vai traduzir. Depois que ele produz um roteiro parcial, nós chamamos de parcial porque ainda não está completo, ele envia para o consultor. Quem é o consultor? O consultor é um profissional necessariamente com deficiência visual. Por que precisa ter deficiência visual? Porque nós sabemos que o público que mais consome audiodescrição é esse público, né, de pessoas cegas ou com baixa visão. Quando esse recurso foi criado em meados da década de 70 nos Estados Unidos, ele foi pensado somente para pessoas cegas. Mas depois, com o passar do tempo e com as pesquisas, a gente percebeu que a audiodescrição pode atender diversos outros públicos, né? A começar com as pessoas com baixa visão, monoculares, pessoas surdo-cegas, pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down, com transtorno do espectro do autismo, dislexia, déficit de atenção, os idosos, pessoas com baixo letramento, enfim. Então, a audiodescrição ela pode atender muitos públicos. E aí o consultor ele vai revisar esse roteiro parcial. Ele vai colocar as considerações dele em relação ao roteiro. Se ele está realmente conseguindo construir a imagem que está traduzida ali em texto. Ou às vezes as frases estão muito longas, muito curtas, alguns termos que precisam ser modificados, enfim, ele faz as considerações dele pelo corpo do texto. Depois que ele termina esse processo, ele reenvia o roteiro para o roteirista e o roteirista vai ler as considerações. O que ele concordar, ele vai absorver ao roteiro, o que ele discordar, ele ainda vai dialogar com esse consultor até eles fecharem esse roteiro. Quando esse roteiro é fechado, ele é enviado para o narrador. Quem é o narrador? É um profissional da voz, que tem um bom timbre vocal, uma boa dicção, que tem uma clareza na narração, um equilíbrio tanto de velocidade quanto de volume de voz. Esses pré-requisitos são muito importantes. E aí esse profissional que vai dar voz para a audiodescrição. Mas nem sempre a audiodescrição vai ser através do áudio. Muita gente pensa que a audiodescrição só pode ser transmitida através do áudio por conta do nome, audiodescrição. Mas, na verdade, a audiodescrição é uma técnica. Então, ela pode ser disponibilizada de outras formas. Por exemplo, através de um texto digital, em arquivos doc, PDF, TXT, nas redes sociais, como legenda, por exemplo, nos sites. A audiodescrição pode ser disponibilizada em formato de texto digital e até em braille, pensando aí no público de pessoas surdo-cegas que utilizam o sistema braille para leitura e escrita. Então, nós podemos disponibilizar a audiodescrição dessa forma também. Então, a minha motivação foi depois de começar a entender esse universo aí
da audiodescrição, eu achei que parecia muito com o meu perfil, porque a gente sugere que os profissionais da audiodescrição, eles tenham um bom envolvimento em equipamentos culturais, uma boa circulação, e que tenham um bom vocabulário, um domínio da língua, sensibilidade aí com as linguagens, como cinema, música, enfim, que são pré-requisitos aí necessários para um bom profissional. E como eu já tinha uma certa intimidade com equipamentos culturais, foi só o processo mesmo de estudar a audiodescrição e começar a trabalhar nessa área. O que te motivou para ser audiodescritor? O que me motiva até hoje em trabalhar com audiodescrição é, primeiro, perceber que através desse recurso muitas pessoas têm acesso às informações imagéticas. Eu que vivencio diariamente, né, a vida de uma pessoa com deficiência visual, eu percebo em quantos momentos nós somos excluídos, estamos à margem por não ter acesso a informações. Nós vivemos recentemente o período da pandemia, da Covid, e muitas informações foram geradas, informações imagéticas, e nós ficamos, na maioria do tempo, excluídos dessas informações. Informações super importantes, super relevantes. Isso para citar um exemplo. Ainda no cinema, nós já temos audiodescrição no cinema, mas ainda é muito pouco. A gente ainda não pode escolher o título que a gente quer assistir. A gente vai muitas vezes ao cinema por conta da audiodescrição. É diferente de uma pessoa que está caminhando num shopping, por exemplo, e decide ir assistir um filme, simplesmente escolhe o filme, paga e entra. E nós não podemos fazer isso. A gente ainda tem que se basear nos títulos que tem o recurso. Na TV, para as pessoas que gostam de assistir TV, nós ainda temos pouquíssima programação com o recurso. Então, cada vez que eu recebo um retorno de um usuário dizendo da sua felicidade por estar podendo acessar determinada obra, né, como um teatro, um concerto, um espetáculo de dança, um filme, enfim, isso me dá um prazer muito grande e eu me reconheço nessas pessoas. Eu já estive nesse lugar. E a audiodescrição é fantástica porque ela proporciona muito conhecimento por conta das pesquisas, dos estudos. Cada projeto é um desafio. Não existem regras na audiodescrição. Nós temos diretrizes por conta disso, porque é a obra que vai nos nortear, vai mostrar qual o caminho que nós devemos seguir. Então, isso é fantástico. A cada dia eu aprendo mais, conheço mais pessoas e isso me deixa muito contente. Então, pretendo continuar aí sempre com a audiodescrição e falando sobre acessibilidade, sobre audiodescrição. Onde você atua como audiodescritor e que ações constituem sua prática? Depois que eu comecei a fazer cursos, né, na área da audiodescrição, eu já comecei a prestar consultorias nos próprios cursos e também fora. Comecei a ter contato com pessoas da área, né? Como eu disse anteriormente, eu já fazia parte de grupos de WhatsApp. Então, eu comecei a ter contato com os profissionais do Brasil todo que trabalham nessa área. Infelizmente, ainda temos poucos profissionais pelo tamanho do nosso país. Mas, por conta disso, eu passei a ter contato estreito assim, com profissionais que são renomados no Brasil. E, aos poucos, eu comecei a receber convites de fazer trabalhos, né, prestando consultoria para filmes, né, para materiais didáticos, para eventos, enfim, a gente atua em diversas áreas, né, porque a audiodescrição ela pode estar inserida em qualquer contexto. Então, eu já circulei aí por vários contextos, já trabalhei com vários profissionais do Brasil e fora do Brasil também, e venho atuando constantemente aí, principalmente, né, na Fiocruz, no Museu da Vida, eu atuo como consultor em audiodescrição e também como consultor em acessibilidade cultural. Atuo na UERJ, né, no DECULT, que é o Departamento de Cultura. Nós temos um laboratório de acessibilidade cultural.
eu venho atuando como consultor em audiodescrição na Fundação CCERJ. Como eu disse anteriormente, nós oferecemos esses cursos de introdução à audiodescrição para professores e eu venho atuando como consultor tutor desse curso já há alguns anos e também atuo muito em São Paulo, na cidade de São Paulo. Como eu sou músico e presto consultoria na área da música, a gente faz um trabalho específico na Sala São Paulo. Nós acessibilizamos os concertos através da audiodescrição. E aí, nesse trabalho, eu exerço duas funções, como consultor em música e também como consultor em audiodescrição. E, além dos concertos, temos as óperas também no Teatro Municipal de São Paulo, entre outros eventos. Pode nos contar um pouco sobre o seu período escolar? Você percebeu mudanças desde a sua época como aluno até os dias atuais? Quando eu estava no meu processo de alfabetização, né, no período escolar, eu não tinha deficiência visual. Como eu falei no início, eu me tornei uma pessoa com deficiência visual aos 36 anos. Mas eu consigo fazer esse comparativo da época que eu estudava na escola, né, regular, até os dias atuais. Na época que eu estava na escola, não se falava em acessibilidade, não se falava em recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva, absolutamente nada, nada. Eu cheguei a ter alguns amigos com deficiência, mas pensar sobre acessibilidade, pensar em formas de fazer com que as pessoas tivessem acesso à educação de maneira equânime, e isso não acontecia. Hoje em dia as coisas melhoraram um pouco, porque esse processo é muito lento, esse processo é moroso, mas algumas práticas já vêm acontecendo, né? Materiais didáticos que já têm recursos de acessibilidade, né? Então, alunos, né, do ensino obrigatório já recebem esse material acessível, é incipiente, não é suficiente, mas já se tem esse contato, né? Já existem instituições que imprimem, né, materiais em braille, por exemplo, que dão apoio para as escolas. Essa não é a realidade de todas as escolas, infelizmente, mas a gente vem encaminhando, não da maneira como nós gostaríamos, mas a gente vem encaminhando. No ensino superior, por exemplo, as pessoas com deficiência cada vez mais estão chegando e, logicamente, precisando de materiais adaptados. Então, eu acho que a nossa presença no ensino superior é muito importante também, para que o corpo docente se mobilize e comece a entender que esse público está cada vez mais chegando e é necessário ter esse olhar. Eu que estou na pós-graduação, né, agora no doutorado, eu percebo já uma movimentação ainda incipiente também, mas que é importante, né, que eu tenho certeza que os próximos que virão depois de mim já terão uma acolhida muito melhor, terá um ambiente mais acessível, materiais mais acessíveis. E quanto aos desafios? Quais foram os principais que você já enfrentou e ainda enfrenta na sua profissão? Como toda profissão, nós temos obstáculos que nós precisamos enfrentar. Um deles é ainda o reconhecimento do papel do consultor. Tem muitos contratantes que ainda não entendem a importância do protagonismo da pessoa com deficiência nesse processo, que é muito importante. Claro, nós consultores não conseguimos representar toda a comunidade de pessoas com deficiência visual, né? Essa comunidade é heterogênea, ela é diversa, então, mas nós temos essa grande responsabilidade de tentar atender a maioria desses usuários que estão na comunidade. Mas muitas vezes os contratantes acham desnecessário que tenha um consultor na equipe de audiodescrição. Claro que é para diminuir custos, né? Para que o custo da acessibilidade seja menor. Mas a gente ainda está num momento em que as pessoas precisam entender a importância dos recursos de acessibilidade.
né? E a audiodescrição ela tem um agravante, é algo que as pessoas em geral não veem. Por exemplo, a Libras, as pessoas já entendem melhor porque estão sempre vendo, né, em filmes, em comerciais, aquela janela de videolibras. A audiodescrição não, geralmente ela está em segundo plano, somente o usuário tem acesso, então não é uma coisa que chame tanta atenção, não é uma coisa que tenha tanta visibilidade. Então, um outro grande desafio que nós temos é fazer com que as pessoas saibam que o recurso existe. Nosso país é muito grande, tem muitas pessoas nesses interiores aí que nem nunca ouviram a palavra audiodescrição, não tem a menor ideia do que é isso e para que serve. Então, uma grande luta nossa é fazer com que as pessoas conheçam o recurso. Então, a gente sempre pede, compartilhe informações. Se você quiser ajudar de alguma forma, compartilhe, né? Informação sobre o que é audiodescrição, sobre cursos, né? Eu sempre falo para as pessoas, entrem no meu site e compartilhe os materiais. Eu sempre coloco materiais, as minhas publicações, os meus livros, artigos, são todas gratuitas, justamente nessa perspectiva da acessibilidade, para que as pessoas tenham acesso com facilidade. Eu sempre falo que não é necessário compartilhar para difundir meu nome, não, mas para que mais pessoas conheçam o recurso e comecem a ser usuários também do recurso. Então, eu aproveito aqui para deixar o meu site, que é consultorfelipemonteiro.com.br, consultorfelipemonteiro.com.br. Então, compartilha os links, os materiais naqueles grupos de família, de amigos. Eu tenho certeza que isso pode chegar a alguém que vá se interessar pelo recurso, vá se reconhecer como usuário. Então, essa é uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos. E muitas vezes o curto tempo para a execução do trabalho. Os contratantes ainda não têm essa ideia de que a audiodescrição precisa de estudo, de pesquisa, de uma equipe que trabalha por trás. Então, a gente não consegue, muitas vezes, entregar um produto com tanta rapidez, né? Às vezes, entregam um pedido na terça-feira, querendo que na quinta esteja pronto. Dependendo do tamanho do projeto e da complexidade, nós não conseguimos entregar no prazo. Então, isso é uma luta, fazer com que esses contratantes entendam que existe um processo, uma equipe, estudo, pesquisa, enfim. Outra coisa é fazer com que as pessoas compreendam que a acessibilidade ela tem que entrar na pré-produção e não na pós-produção, que é o que acontece. Geralmente as pessoas têm um produto, têm uma obra, quando eu falo obra no geral, né, uma peça de teatro, um vídeo, uma fotografia, e depois que isso está pronto, que a pessoa pensa na acessibilidade. Aí o que acontece? A gente tem que adaptar a acessibilidade para esse produto que está pronto. Seria muito mais interessante se nós pudéssemos inserir a audiodescrição no pré-projeto. Quando todos estivessem ali desenhando o projeto, a acessibilidade estivesse inclusa. Porque com certeza a audiodescrição estaria muito mais integrada ao produto, ficaria muito mais confortável para o usuário receberia muito mais informações. Então, esses são alguns dos desafios dessa profissão. Então, quero encerrar aqui a minha participação agradecendo imensamente o convite, fiquei muito feliz e que cada vez mais iniciativas como essa existam para nós difundirmos, né, a importância da acessibilidade, quais são os recursos de acessibilidade, os principais, quais os públicos que se beneficiam. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Felipe Monteiro, pela sua participação. Este podcast é uma produção feita em conjunto por alunos dos Institutos de Artes e Letras da UERJ.